Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Fabiano. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre lógica de programação com JavaScript. Vamos falar sobre o comando for, que é um comando de repetição, de looping. Se você gostar do vídeo, dá o like. E se ele for relevante aos seus estudos, segue o canal, galera. Vamos para o conteúdo. Voltei aqui ao nosso código anterior, do último vídeo. Eu vou criar um novo arquivo aqui, chamado manipular números. Manipular números. .html, lembrando que eu estou usando HTML como base aí para rodar nossos projetos em nossos códigos em JavaScript. Coloco a tag meta char7. A meta char7 ela serve para definir o padrão de caracteres do navegador. A gente coloca aqui o formato universal de fonte 8, UTF-8. Ele aceita os caracteres especiais, cedilha, til, acentuações especiais. E a tag script para definir que dentro desse conteúdo nós estamos utilizando agora o JavaScript e não mais o HTML. Então, como funciona o comando for? O comando for, ele é utilizado quando você tem uma contagem infinita. Isso é, quando você sabe a quantidade de números ou quantidade de vezes que você tem que repetir o comando. Vou pegar um exemplo aqui. Vou colar aqui o nosso enunciado aqui de uma questão de repetição. O Alt Z no VS Code ele habilita a quebra de linha. E aqui nós temos o nosso enunciado, que ele fala o seguinte, que eu tenho que fazer uma contagem de 1 a 100. Então, a minha contagem ela é finita de 1 a 100. Eu vou pedir para o computador contar o número de 1 a 100. E para cada vez que ele encontrar um múltiplo de 10, ele vai escrever ali, ele vai adicionar ali na contagem a mensagem múltiplo de 10. Tá? Então, essa é a nossa problemática que a gente vai fazer agora com o comando de repetição for. O comando for ele é um comando que tem três parâmetros. Ele tem três partes. A primeira parte seria o local aonde vai ser feita a contagem. Se é qual variável a memória do computador ela vai receber essa contagem. Então a gente começa com o comando let. O comando let ele cria uma variável na memória no JavaScript, que eu vou chamar aqui vou chamar de index, ou pode ser de valor. Vou chamar aqui de valor. É o valor que vai ser contado na memória. E ele vai ter um valor inicial, ele vai receber ali, o conteúdo inicial de 1. Então, o valor, ele vai receber o conteúdo 1 ao iniciar a contagem. O segundo valor é a condição que eu tenho que estabelecer para ele continuar a contar. Isso é, o que ele tem que ter de verdadeiro para ele poder contar o próximo número. Então, essa contagem ela vai se repetir enquanto o valor, a variável de valor, ela for menor ou igual a 100. Então, enquanto o valor for menor ou igual a 100, ele repete a contagem. E o terceiro parâmetro aqui do comando for, ele é um parâmetro que define como será feita essa contagem. Nesse caso, o valor ele vai receber um incremento. E o incremento nada mais é do que você colocar ali o sinal de mais mais. Quando você coloca o sinal de mais mais, você fala para o computador que esse mais mais, esse valor, que você colocou mais mais, ele equivale ao, ele é equivalente ali ao valor da variável recebendo ela mesma mais um. Então, ao invés de você colocar toda essa expressão, colocar todo esse item aqui dentro do comando for, você coloca só o mais mais. O próprio computador ele vai saber que ele deve somar mais um naquela variável. Tá? Não precisa repetir todo o processo, valor recebe valor mais um. Se eu colocar, valor recebe valor mais um, funciona também, tá, galera? Então eu posso estar substituindo aquela expressão do incremento, que é o mais mais, pelo valor recebe valor mais um. Assim, funciona. Tanto que, se eu quero que ele conte de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, eu tenho que fazer dessa forma. Eu tenho que falar que ele vai ser somado mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, dependendo do conteúdo. E nesse caso aqui,
A gente não precisa, a gente coloca o mais e ele vai fazer o somatório mais um. Se eu chegar e colocar aqui dentro um console.log, pedindo para ele mostrar o valor e rodar esse código, né, apertando aqui o F5 no teclado, falando que eu vou rodar pelo Chrome, né, ele vai executar para mim aqui no terminal a contagem de 1, né, a contagem de 1 até 100, ó, como vocês percebem aqui. Então, cada vez que ele rodou aqui, ele adicionou ali no meu console.log o valor, né, o conteúdo da variável valor, que seria essa contagem que aparece ali no item. Tanto que eu até posso, ao invés de colocar aqui valor, né, posso botar contagem. Né, posso estar mudando essa variável aqui para a palavra contagem. Tá? O nome aqui não importa da variável, você pode colocar qualquer nome. Tanto que, por meio que padrão, né, meio padrão, mas a maior parte das pessoas, de programadores, eles não usam a palavra valor. Eles usam a palavra index no lugar do valor. Chama aqui de index, assim. Tá? Então, enquanto o index for menor que 100, né, o indexador ali, o nosso contador, né, ele vai continuar ali a contagem. Vou botar aqui index porque fica mais próximo do mercado. Né? O mercado a gente usa muito o termo indexador quando a gente tem essa contagem, porque a contagem é usada para indexar várias coisas, para poder classificar várias coisas na tecnologia. Ah, Fabiano, eu posso chamar aqui de rapadura? Cara, pode chamar do nome que você quiser. Porém, sempre é coerente você falar que aquela variável serve para aquela função através do nome. Isso é, essa variável aqui é uma variável de indexação. Então, ela provavelmente ela vai contar, vai classificar alguma coisa no teu código. Vai falar, por exemplo, se é uma contagem, se ela é né, para indexar dados de um vetor, que a gente vai ver mais à frente. Então, assim, é sempre interessante você colocar o nome da variável com o conteúdo dela ou a função dela ali dentro do código. Então, por exemplo, se eu apertar o F2 aqui, eu troco o valor dessa variável no código todo. Então, eu posso botar aqui, ó, contagem. E ele funciona. Só que contagem é uma palavra em português, né? Então, a gente pode estar simplificando para conte. A gente usa muito também essa conte no nosso código ali para servir de contador. Então, eu posso estar usando qualquer variável aqui, né? Salvei aqui o código. Peço para rodar de novo, ó lá. Não tem diferença, ele sempre faz a mesma coisa, porque a variável, o nome da variável, ela não importa, e sim a forma como você estruturou o código. Então eu tenho aqui minha variável de contagem, né, ou de indexação, que é no caso o count aqui. Então enquanto a contagem, né, ela for menor ou igual a 100, ele vai estar somando ali mais um, tá? E aqui agora é o seguinte, eu tenho que começar a fazer a lógica, né? Por quê? Porque esse aqui seria o nosso processamento, ó. Já até pulei etapa, né? A gente começa a programar, a gente pula essas etapas. Processamento. Então, o meu processamento é a contagem. A entrada aqui não existe, tá? A entrada não existe, porque ele fala e vai começar a mostrar na tela. Ele fala para contar direto. Ele não fala, o usuário deve digitar um valor que será o valor inicial da conta. Não, ele fala. Ele fala que vai começar a contar de 1 até 100. Então a entrada aqui não existe nesse projeto. E a saída seria a listagem. Né? A saída aqui seria a listagem. E eu não fiz a saída ainda. Né? Eu rodei aqui o código só para ver se o comando for estava funcionando. Para fazer essa listagem aqui, para ela poder ter uma saída, ter um console.log separado ali do meu conteúdo, eu vou ter que criar uma variável de resposta, né, e ela vai começar com um texto vazio. Tá? Então a resposta ela começa com um texto vazio. Eu vou puxar esse cara para cá, um Alt Tab, né? Selecionei Alt Tab. E eu vou falar o seguinte, que ao invés de ele botar o console.log aqui, né, para deslocar, tá, galera? É Alt e setinha para cima e para baixo, você consegue deslocar o que você selecionou, tá? Então isso ajuda muito na programação. Então para fazer com que ele execute aqui, me dê uma resposta, seria aqui a resposta aqui no console.log, eu tenho que fazer com que cada vez que ele faça a contagem, ele insira esse valor na resposta. Então para isso a gente vai falar aqui, ó, resposta mais igual, eu já falei do mais igual em vídeo anterior, mas o mais igual ele é
é um operador de adição, ele está adicionando um conteúdo na variável de resposta, que nesse caso vai ser o count. Só que o count aqui, ele é um número, concorda? Ele é um número. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele com um texto aqui, assim. Vou separar ele com um texto. E o que vai acontecer agora? Ao invés de colocar um embaixo do outro, como estava antes, ele vai colocar um do lado do outro. Porque como eu estou colocando tudo na mesma variável e depois vou estar mostrando essa variável na tela, eu não estou mostrando em cada linha, estou mostrando literalmente um do lado do outro. Eu mostro tudo ao mesmo tempo, né? Então eu falo para ele juntar, isso aqui vai virar um texto, que vai ser o conteúdo da variável mais o espaço. Então quando eu tenho string, texto com número, vira tudo texto, né? Então vai virar tudo texto. E a resposta aqui, tanto que ela é uma string, ela recebe ali o número. Se eu salvar e rodar agora, olha lá, eu tenho agora os números um do lado do outro. Olha minha cabeça, um do lado do outro. Tá, vou passar para o outro lado aqui. Deixa eu me lembrar como é que eu faço isso. Passar aqui para o outro lado, né? E aqui você tem aqui todos os, né? Você tem aqui todos os números e um do lado do outro. Por quê? Porque durante a contagem ele foi atribuindo. Eu vou colocar um breakpoint aqui no resposta e na atribuição da resposta para a gente ver o que está acontecendo. Vou pedir para rodar de novo. Ele começou aqui a resposta. Lembrando que eu não estou trabalhando com função ainda. Ele vai entrar aqui, ó, vai criar a variável de resposta. Criou a variável de resposta ali no script, né? No script. E aí ele vai entrar aqui, ó, ele vai criar o count, porque nessa parte do código ele cria uma variável na memória para receber a contagem. Então ele vai criar o count, ó, criou o count começando com o valor 1. Vai verificar se o count é menor ou igual a 100. É menor ou igual a 100, então ele vai continuar a contagem. E, né, vai entrar aqui no loop de contagem. Chegando aqui, ele vai pegar o contagem mais o texto e vai colocar na resposta. Ele vai adicionar na resposta. Então a resposta acaba de receber o número 1. E como eu falei, isso aqui tudo vira um texto. Então texto, dentro do texto, ele aceita na boa, não dá erro. Chegando aqui, né, ele verifica se o item chegou no final. Ele vai somar mais um no contador. E depois vai verificar se chegou no final. Ó, ele somou mais um e verificou se chegou no final. Então o breakpoint, você percebe que ele te fala exatamente o que está acontecendo ali dentro do comando. Se ele está checando, se terminou, se ele está somando mais um. Então ele primeiro soma mais um e verifica se chegou. No final ali da condição. O número é menor ou igual a 100? É. Então ele continua. Né? Ele executa o bloco. Senão ele sai. Ele vai fazer isso daqui, né? E vai somando ali os valores até a condição ser verdadeira, ó, tá vendo? Vai colocando e somando os valores até ser verdadeira. Eu não vou chegar até 100, vai demorar muito, eu vou parar aqui o código. O que a gente vai fazer, o que eu vou fazer? Eu vou colocar só 5 aqui. Então, enquanto for menor ou igual a 5, para a gente poder ver esse breakpoint funcionando. Vou rodar aqui de novo. Ele vai criar a resposta. Vai criar o contador na memória. O contador. Depois, verificou se o contador é menor ou igual a 5. É menor ou igual a 5, né? Porque ele vale 1. Vai começar o bloco, passando a informação do contador mais o texto para a resposta. Passou para a resposta. Voltou, porque é um looping. Looping, ele volta, soma mais um no contador, passa a ser 2. E verifica se o contador chegou, né, ao final, que é a nossa condição de parada. Né? Então, enquanto ele... de continuidade, na verdade. Enquanto ele for menor ou igual a 5, ele continua a executar o bloco. Executa o bloco. E vai fazer isso até a condição ali ser falsa. Então, quando chegar aqui, ó, no momento que o contador ele volta aqui, ó, 5, né? Vale 5. Ele vai somar mais um. Então, o contador aqui passa a ser 6. E aí você verifica que a contagem ela é menor ou igual a 6. Não, ela não é menor ou igual a 6. Então o que ele vai fazer? Ele vai sair do looping e vai lá para a resposta. Vai lá para a resposta. Então a condicional aqui, né, o nosso count, ele se tornou falso. Quer dizer, ele já saiu ali da condição de repetição. E aí ele sai do looping. Ele pula fora do looping e mostra a resposta. E a contagem, Fabiano? E a variável de contagem? O comando for, ele é tratado como uma função. Então, ele
essa variável count aqui é uma variável local do comando for. Ela só existe dentro do comando for, por isso que não aparece mais aqui, ó, no nosso script, na nossa área de variáveis. E aí, ele mostra na tela o resultado aqui, né, de 1 a 5. Eu defini agora. Então, galera, o comando for, ele é um comando um pouco complicado, porque eu tenho essas três partes, né, que é a definição da variável, condição de continuidade e a incremento. Isso pode confundir vocês na hora que vocês estão usando o comando for. Lembrando que esse comando for aqui, desse modelo, é o mais tradicional. Ele existe em basicamente todas as linguagens de programação, PHP, Java, JavaScript, e eles basicamente seguem o mesmo formato. Só no Python que muda um pouquinho, mas ele tem a mesma função. Ele vai ser um item de repetição e ele é usado nas condições que você tem ali, né, uma quantidade finita. Quando você sabe ali uma quantidade que você deve parar, né, ou deve repetir. Bem, mas eu ainda não atendi a minha resposta, né? Eu não atendi minha questão aqui para a gente poder fechar o vídeo. Nesse caso aqui, para fechar essa continuidade, eu vou ter que associar mais um comando. Por quê? Porque eu tenho que verificar uma condição, eu tenho que verificar cada número múltiplo. Eu tenho que ver se o número é múltiplo. Olha só falando, hein? Se o número é múltiplo. Então, como é que eu faço para verificar se o número é múltiplo? Me fala aí, como é que eu faço? Isso aí, cara, conseguiu, viu? Você é fera. Eu tenho que verificar se o contador ele é múltiplo. E como é que eu verifico se o contador ele é múltiplo do número? Como é que eu verifico isso? Existe um operador que é o módulo. O módulo, na informática, ele é representado pelo sinal de percent. Então, quando você vê o percent aí no código, ele está pegando o módulo. E o que é o módulo, galera? O módulo é quando você pega o número, divide por outro e ele te dá o resto da divisão. Ele vai verificar se tem ali o resto e quanto que é esse resto. Então, se ele pegar ali um número qualquer e dividir por 10, o resto tem que ser igual a zero. Então, se eu falar para ele que o resto, né, ele é igual, não é um igual só, é igualdade na informática, são dois iguais. Então, se o número dividido por 10, ele tem um resto de divisão igual a zero, ele é múltiplo. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que adicionar na resposta, a frase múltiplo de 10. Múltiplo de 10. Então, ao invés de colocar só o espacinho ali, né, eu falo que ele é múltiplo de 10. Olha só, eu respondo aí o meu item. E se ele não for? E se ele não for? Eu tenho que fazer? Eu tenho que apenas colocar o número. Eu tenho que apenas mostrar o número dessa forma. Assim, ó, como estava antes. Tá? Então, se o número ele é múltiplo de 10, eu vou colocar aqui uma vírgula, tá, galera? Para separar ele por vírgula, os números, tá? Para ficar mais bonitinho lá na hora de mostrar na tela. Pra separar por vírgula. Então, se o número, né, ele dividido por 10, ele tem um resto igual a zero, a resposta vai receber o contador mais a frase do número. Tá? Então, ele vai verificar se isso aqui é verdade. Se não for verdade, ele vai pegar o contador e vai só atribuir ali, né, o nosso textinho, nossa vírgula para separar o conteúdo. Vou salvar, né, vou rodar aqui o código. Olha lá, chegou aqui, ó. Vai criar a variável de resposta. Criou a variável de resposta. Vai entrar no contador. Entrou no contador e vai verificar se o número é múltiplo de 10. 1 é múltiplo de 10? Não, não é. Então, ele vai só mostrar o conteúdo. Aí ele vai fazendo isso, vai repetir, vai entrar de novo no looping, vai verificar agora se o 2 ele é múltiplo de 10. Também não é. Vai só mostrar o texto aqui, só adicionando. Ele vai fazer isso até o contador chegar a 10, a 100, na verdade. Né? Mas eu quero que ele chegue até 10. Está em 5. Está em 6. Está em 7, ó. 7. Está em 8. Está em 9, ó. Tá querendo sempre no falso. Agora chegou no 10, ó. 10. 10. 10. Ele dividido por 10 vai dar hash igual a 0? Sim. E aí ele vai entrar aqui no contador verdadeiro e vai adicionar a frase, né? A frase aqui falando que ele é múltiplo de 10. Olha lá. Vocês estão vendo a frase aí? Ó, múltiplo de 10. Né? Apareceu ali múltiplo de 10. E ele vai fazer isso em todos os números.
vai fazer isso. Eu vou dar o próximo passo aqui, o step, para ele seguir aqui, ó. Botei o contador aqui no verdadeiro, então ele vai parar em 20, ó. Vai parar em 30, em 40, em 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Chegou em 100, não tem mais nada. Ele finaliza e mostra para mim o resultado. Olha lá, galera, o resultado. Você tem todos os números e toda vez que ele for múltiplo de 10, ele vai colocar na tela ali o múltiplo de 10 para você poder visualizar. Ó, 50 é múltiplo de 10, 40. Se eu quisesse mostrar só os múltiplos, eu tiraria esse else. Então, se eu tirar o else, ele só mostra os múltiplos. Mas eu quero mostrar os números normais e os múltiplos de 10, né? De 1 a 100. E a cada múltiplo de 10 emita a mensagem. Então eu tenho que mostrar todo mundo, né? Tanto de 1 a 100. E para cada vez que eu faço isso, eu emito a mensagem. Então com isso aqui, tá? Com esse algoritmo, eu consigo responder a questão. Estaria certo. Passaria aí no meu teste, né? Seria todo feliz da vida. E seria uma boa resposta. Não estaria errado. Tá? Eu consegui isolar o processamento, consegui ter uma resposta separada. Só que, né, nem tudo são flores, né, galera? A ideia é transformar isso aqui em função. Por quê? Porque a ideia é reaproveitar esse código para várias coisas distintas. Tá? Então vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo eu vou estar melhorando esse daqui para ele poder ser trabalhado com função. Ok? Vamos lá. Esse vídeo, galera, nós vimos aí o comando for, iniciamos aí o comando for, vimos como é que ele funciona, como é que funciona a questão da repetição, né, as partes que compõem ele, o comando for. E se você gostou do vídeo, dá aquele like. Se foi relevante ao teu estudo, né, se você conseguiu aprender um pouco mais com isso, segue o canal. E até a próxima, galera, até o próximo vídeo. Até mais.